Graça e paz, boa noite. Deus abençoe a todos. Estamos de volta com espiritualidade e vida cristã. Conversando com a mulher samaritana, Jesus disse para ela que Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Isso está no Evangelho de João, capítulo 4, versículo 24. Jesus conduziu aquela mulher a verdade sobre o Deus verdadeiro, sobre o verdadeiro culto, a verdadeira adoração. Deus é espírito, portanto, é necessário que os adoradores de Deus o adorem em espírito e em verdade. Isso também é uma referência à oração, uma referência à oração. O doutor Matthew Henry é um dos escritores que nós adotamos aqui, tá? Ele procurou desenvolver uma metodologia de oração. Praticamente, o livro dele é praticamente um manual de orações da Bíblia. Tá? Ele apresenta propostas, né? É, usando a Bíblia para encontrar ou desenvolver proposta de um método bíblico ou escriturístico a ser usado na vida de oração. Porque Deus é espírito e os adoradores de Deus devem adorá-lo em espírito e em verdade. É, Invariavelmente, pelo que nós sabemos e temos conhecimento, todas as pessoas oram. Todas as sociedades do mundo, as culturas, todas as religiões oram. A oração é uma prática comum na espiritualidade humana. O que nós cristãos podemos aproveitar é o rico manancial que é a palavra de Deus, que nos conduz a uma postura equilibrada, sincera, honesta diante de Deus. A religião, a espiritualidade é o alicerce das nossas vidas. Nós não percebemos muito isso porque nós vivemos do lado de cá do mundo, por assim dizer, no chamado mundo ocidental, em que muitas das nossas leis já foram moldadas pelo pensamento religioso através dos séculos. Então, quando nós olhamos na sociedade, no mundo em que nós vivemos, nos dias de hoje, nós não vemos um apelo muito grande a expressões de caráter religioso, tá? Como a questão de roupas, como alguns países do Oriente ainda possuem, como algumas religiões, né? Nós não temos essa preocupação, mas na nossa legislação, nos nossos costumes, pelo menos nos valores que nos chegam através da educação, já estão embutidos conceitos da nossa fé cristã. Discretos, discretos para o mundo de hoje, mas já estão marcados na nossa sociedade. Estão tentando retirar, ou tentando dizer que não vale mais o que sempre valeu, mas isso é outro tema. Então, nós nem sempre enxergamos o fato de que há sim uma grande influência da fé religiosa na sociedade em que vivemos. Quer aceitando ou quer desprezando esses conceitos, esses valores, esses princípios, eles estão consolidados já na nossa sociedade, tá? Muito embora ninguém seja de fato obrigado a segui-los, mas eles já estão consolidados, já estão ali sedimentados na nossa cultura, a ponto de muitos não conseguirem enxergar mais. A vida de liberdade que existe para o ser humano no mundo de hoje é algo impressionante. Se você estudar a história da humanidade, você verá que o ser humano nunca foi tão livre como ele pode ser nos dias de hoje. Tragicamente, muitas pessoas usam dessa liberdade para se escravizarem a determinadas práticas, a determinados pensamentos, ideias, conceitos, mas isso é um reflexo da liberdade conquistada ao longo do tempo.
Então, a religião é o alicerce das nossas vidas. Aqui no Brasil, na Guatemala, nos Estados Unidos, na Rússia, tá? Na China, você pode falar, não, mas a China é comunista. Mas o chinês não. Mas o chinês não. O chinês tem a vida dele lá, sossegadinha. Ele tem a sua fé, ele tem as suas convicções. O Estado é que quer usurpar a posição de ente espiritual naquela sociedade, devido à questão político-ideológica mesmo. Mas em todas as sociedades do mundo, na Tailândia, né, na Austrália, você olhando, você perceberá que a religião é o alicerce das nossas vidas. E a adoração a Deus é o fundamento da nossa religião, das nossas vidas, o nosso culto a Deus, a nossa expressão de fé, a nossa expressão de fé. Porque a fé está protegida em todos os lugares, mas a expressão, a manifestação dessa fé, nem sempre, nem sempre, nem sempre. Já em alguns lugares, o nome de Jesus já publicamente ele tem sido censurado, dependendo do tipo de manifestação ou evento. Um país aqui não é próximo nosso, não, é bem distante. Já está acontecendo esse tipo de coisa, né? A fé é livre. Agora, a expressão da fé, ela pode e, às vezes, ela sofre algum cerceamento. Teoricamente, no Brasil, nós somos livres para expressarmos a nossa convicção de fé, a nossa religião, a nossa espiritualidade, quer ela seja da maioria ou da minoria. Teoricamente, não, ninguém pode ser repreendido ou impedido de expressar livremente a sua convicção religiosa, o seu culto, a sua adoração a Deus. E na adoração a Deus, a oração tem um papel muito importante. O Dr. Matthew Henry, ele diz que a oração é o principal ramo do culto religioso, falando de todas as culturas. Não importa que as pessoas tenham colocado uma pedra lá e escrito Deus, eles oraram por aquela pedra. Eles oraram por aquela pedra. Não importa se o rio que passa pela região ou pelo país, eles falaram, esse rio é Deus. Eles oraram para aquele Deus. A oração é a expressão comum da fé humana, da espiritualidade humana. A oração também, ela pode ser como que uma oferta solene e religiosa de reconhecimento ou de petição a Deus. Nós oramos reconhecendo, foi o que nós falamos aí, reconhecendo Deus como nosso Deus, tu és o meu Deus. Nós oramos também pedindo, reconhecemos a nossa dependência dele e, ao mesmo tempo, pedimos que ele manifeste ou que ele realize nas nossas vidas tudo o que ele prometeu. Vez ou outra, somos bastante enfáticos no que estamos pedindo. Costumamos, às vezes, deixar bastante claro, especificar assim, nos mínimos detalhes, o que estamos dizendo. Mas isso é perfeitamente normal, isso é perfeitamente comum. A Bíblia, a Escritura, segundo o autor, ela apresenta a oração como sendo a nossa aproximação de Deus, elevando nossas almas a Ele, abrindo os nossos corações diante dele. Esse é o pensamento, é a maneira como um homem sincero, um cristão sincero, expressa a sua convicção. Eu me permito divergir um pouco. Eu uso esses materiais como referência, tá? Principalmente no que diz respeito a um programa a ser cumprido, mas eu não sou propriamente discípulo desse ou daquele autor, desse ou daquele escritor. O que ele fala com muita correção.
invariavelmente, a oração em toda a história da civilização humana e também na Escritura, ela é apresentada, a oração, como o nosso empenho, o nosso esforço, a nossa dedicação para a aproximação a Deus. Eu prefiro, conhecendo a revelação de Deus em Cristo Jesus, eu prefiro descansar na ideia de que a nossa oração não é o nosso esforço ou o nosso empenho ou a nossa tentativa de aproximação de Deus. A nossa oração, ela decorre da nossa fé, do reconhecimento de que Deus nunca nos desamparou e sempre esteve presente com a humanidade, na história da humanidade. Por toda a Escritura, você pode ver, em resposta às orações, ao clamor, ao anseio, ao desespero do povo, a resposta de Deus através dos profetas: não temas, porque eu sou contigo. Não temas, porque eu sou teu Deus. Não se desespere, porque eu te seguro pela tua mão direita e te digo: não tenha medo, porque eu estou ao seu lado. Eu prefiro apresentar a oração como a nossa confiança, como a nossa convicção de que Deus se revelou à humanidade e está presente na humanidade, na história da humanidade, pronto para nos conduzir àquilo que ele prometeu e se comprometeu. Deus se revelou em Cristo Jesus. Você pode dizer, mas agora Cristo está nos céus. Graças a Deus que ele está nos céus, intercedendo por nós. Mas, pelo Santo Espírito, ele também se faz presente, como sempre esteve presente, junto àquele que crê. Então, muito mais do que uma busca, muito mais do que uma tentativa ou um esforço de aproximação, oração, na minha opinião, nessa perspectiva cristã, é o reconhecimento da onipresença, do Deus onipresente, do Deus que resgata, do Deus que cura, do Deus que salva, do Deus que se faz homem para redimir e resgatar a sua criação. Então, eu me permito divergir das expressões utilizadas por esse ou aquele autor em determinado momento. Não é uma crítica, ele não está equivocado. Ele não está equivocado. Porque muito cristão, ele foi mal ensinado. Ele foi mal ensinado a orar. Ele está sempre se sacrificando, ele está sempre se esforçando. Ele não reconhece Deus como Deus presente. Ele aprendeu algumas palavras, porque os pregadores, os pastores estudaram, né, a onisciência divina, a onipresença. Tá, é interessante, o estudo é bonito, tem uma certa elegância, né, tem uma certa beleza acadêmica, mas o fato é que nós precisamos de um Deus ao nosso lado, no nosso dia a dia, nas nossas batalhas. Quando os reis, quando os sacerdotes, nos seus ofícios, quando os profetas abriam a boca, eles tinham plena convicção de que Deus estava ali com eles. Eles não tinham dúvida, eles não estavam buscando um Deus distante, eles não estavam à procura de um Deus ausente. Muito pelo contrário. Enfrentaram o que foram capazes de enfrentar porque viveram na companhia de um Deus presente. E o autor passa a descrever aqui, né, os vários modos de oração, né, a oração mental, a verbalizada, a comunitária, né, orar a sós, orar em grupo, orar com as pessoas, orar pelas pessoas, até refere-se a um dom da oração. Algumas pessoas se dedicaram tanto, né, e se dedicaram, algumas pessoas realmente têm uma capacidade de oratória brilhante, fascinante. É um dom, de fato, é um dom. Mas a oração
não é necessariamente um recurso de oratória. Um recurso de oratória. Talvez um pregador, um pastor, desenvolva alguns elementos de retórica para florear as suas orações públicas, a oração pelo povo. Florear no sentido de permitir-se entender ou atingir este ou aquele objetivo, ou apaziguar esta ou aquela mente, porque ele, como responsável, como cuidador do rebanho, tem conhecimento das fragilidades, das dificuldades do povo de Deus. Mas a oração não se limita, eu enxergo até com uma certa repulsa essa ideia de que a oração, como expressão da nossa convicção religiosa, seja reduzida a elementos de oratória. Não, não, não. O próprio escritor aqui comenta, né, que na oração mental, as nossas mais belas orações, as nossas mais belas ideias, quando tentamos expressar através de palavras, elas sempre perdem um pouco, 10, 20, 30, 50 ou 90%. A oração mental, os primeiros pensamentos, podem ser apresentados como se fossem os primogênitos da alma. A alma humana se volta para Deus e a mente humana, conduzida pela alma espiritual, ela procura descrever esse estado de comunhão, de cumplicidade, de dependência, de reverência, de amor. Então, as palavras são como os primogênitos da alma. O autor já está fazendo uso da Bíblia para expressar as ideias, né? As palavras são consagradas ou dedicadas a Deus, assim como os primogênitos de Israel eram consagrados ao Senhor Deus, e todos os primogênitos, na verdade, né, eram consagrados a Deus. E não só os primogênitos, mas todo o povo, fazendo uso de uma cultura do antigo Oriente, de que todo primogênito era dedicado a Deus ou ao serviço divino. Tá? Nisso você já vai tendo uma ideia do que ele está propondo. Usar a Bíblia como método, usar a Bíblia como modelo, usar a linguagem bíblica, usar a linguagem escriturística como fundamento para uma metodologia, na verdade, de oração. Não há nenhum mal em estar preparado. Não há nenhum mal em ser organizado. Não há nenhum prejuízo em estabelecer um método. Hoje as pessoas falam muito de espontaneidade, oração espontânea, oração espontânea. Eu, por exemplo, para preparar algo espontâneo, preciso de uns 15 dias, tá? Porque cada pessoa tem a sua postura, cada indivíduo tem as suas limitações. E se você viver só do espontâneo, corre o risco de você desenvolver hábitos, assim, um vocabulário vulgar, né? Incluir aí bobagens do dia a dia em meio às orações, porque a Bíblia ordena: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, tá? Não faça isso consigo mesmo. Não desconstrua a sua mente. Não desconstrua a sua fé. As pessoas vivem caçando inimigos, caçando demônios, procurando respostas ou desculpas. Oh, meu Deus, por quê? Porque o próprio cristão muitas vezes se torna irreverente. A falta de reverência com o nome de Deus, com o nome de Cristo Jesus, é algo estarrecedor, principalmente porque parte dos lábios de pessoas religiosas. Se fosse só dos
comediantes, dos humoristas, dos zombeteiros, dos caluniadores, dos mentirosos, nós permaneceríamos em silêncio. Mas quem usa o nome de Deus, quem usa a palavra de Deus, quem invoca o glorioso e soberano nome de Cristo Jesus para fazer gracejos, é o próprio povo de Deus. É o próprio povo de Deus, num ato de desconstrução da própria fé, de não separação, de não santificação. Eu não sou religioso. Essa é uma mentira hipócrita, cínica, demoníaca, que alguns pastores passaram a usar aí como que superiores aos demais. Eu não sei quem foi o demônio do inferno que disse isso para eles. Eu não sou religioso. Eu sou religioso. Eu sempre fui religioso. Eu sempre fui. Tenho profundo respeito por manifestações religiosas, pela cultura religiosa. Não só a cristã, mas também de outras. Procuro ler, entender, tá? Para não falar bobagem, para não me meter em confusão. Então, eu sou religioso e não vejo motivo para que alguém se envergonhe de ser religioso. Nós estamos usando uma palavra espiritualidade daí. É sinônimo. É um sinônimo. É um sinônimo. Só é uma palavra diferente, mas o significado, a essência, as implicações são a mesma. Então, o que eu vejo com muita tristeza no que diz respeito, aí depois não adianta, né? Pode subir o morro, pode descer o vale, pode atravessar o Tietê a nado, pode jejuar, pode fazer campanha, mas foi você quem fez a palhaçada, foi você quem desdenhou do nome de Deus, foi você quem ridicularizou a palavra de Deus. Aí, de repente, aí eu falo, baixa o cínico, né? O hipócrita. Aí, de repente, põe uma roupa, muda a voz e começa a falar. É isso que a Escritura condena, é isso que Jesus Cristo condena. Nós não devemos ser como o hipócrita, nós não devemos orar como o cínico, nós não devemos ter na nossa mente a mentalidade que havia naquele religioso, naquele fariseu que estava lá, né, na praça, mãos levantadas, gritando em meio ao povo que ele era santo, tá? É esse tipo de manifestação que Jesus condena. É esse tipo de manifestação que Jesus condena, sem, no entanto, condenar a necessidade e a realidade de que há momentos que faremos orações em público, faremos orações comunitárias. Todos elevarão a sua voz um pouco, num clamor a Deus ou num momento de louvor ou de gratidão a Deus. Então, ter um método não é pecado. Ter um método pode ser de grande ajuda para que se estabeleça um equilíbrio, para que se estabeleça uma coerência, para que se estabeleça uma dinâmica saudável na vida cristã. Se alguém tem dúvidas, normalmente eu falo, o Pai Nosso é suficiente. O Pai Nosso é suficiente. Marco, você ora? Eu oro o Pai Nosso. Eu acredito que é uma oração diretriz, né? Ela estabelece ali os parâmetros. Quem estabelece é Jesus Cristo, que estabelece os parâmetros da nossa vida de oração. Vocês orarão, vocês devem orar dessa maneira. Mas você ora só o Pai Nosso? Não. Não. Eu uso o Pai Nosso como uma oração de apresentação, como a oração de submissão a Deus, a Cristo Jesus, pela sua vontade, pela palavra revelada. E tenho também as minhas orações. Tive e ainda tenho algumas dificuldades, aliás, muitas dificuldades no que diz respeito a essa temática, como a maioria dos cristãos, como a maioria dos religiosos. O que eu recomendo é, assim, evitar o ridículo, evitar o excesso. Algumas pessoas oram mais que outras,
Mas não é uma questão de tempo. Não é o tempo que você dedica. O que você dedica a Deus tem que ser mais do que as suas palavras, é a sua vida, é a sua alma, porque Deus é espírito. E os adoradores de Deus, que somos nós, devemos adorá-lo em espírito e em verdade. Nesse tema da oração, é, nós poderemos aqui, em algum momento, acrescentar alguma coisa no que diz respeito a dons espirituais, principalmente a oração em línguas, a interpretação, palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, como manifestação do Espírito Santo na vida da igreja, no que diz respeito à condução divina do culto cristão. Tá? Quem me conhece sabe, eu, muito embora tenha recebido de Deus graciosamente esses recursos, eu tenho uma postura escriturística, uma postura bíblica. O que não te conduz à vida eterna não tem valor eterno. Tá? Tem que orar em línguas? Não, não tem. Tem que interpretar, tem que profetizar? Não, não tem. O que a Bíblia fala é: ser fiel até a morte. Tá? Não é um concurso de tagarelice. Vida cristã é vida de fidelidade. Querendo Deus, nós vamos, após essa introdução aqui, do conceito da ideia, passar a apresentar também as referências do autor no que diz respeito à construção ou preparação de um método que facilite a nossa vida de oração. Deus Todo-Poderoso te abençoe, te proteja e te conceda a paz.